Romanos, capítulo 8, vamos ler o versículo 29, eu vou ler na NVT, como eu falei para os irmãos na semana passada, eu te aconselho, inclusive, a baixar essa versão, ela é muito boa para você fazer leitura, e você vai conseguir compreender bem, ela está bem clara na sua linguagem, e ela tem os seus valores bem próximo daquilo que foi do grego, que o Novo Testamento foi escrito no grego, o Velho Testamento é escrito em hebraico. Vamos lá? Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Eu vou ler novamente. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Curva sua cabeça como você está, feche os seus olhos. Eu gostaria também que você orasse para que o Espírito Santo falasse com você por meio da palavra de Deus nessa hora, para que você tenha revelação, não apenas entendimento. Senhor, nós nos expomos à Tua palavra, acreditamos que ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela separa aquilo que é do Espírito e aquilo que é da alma. E que o Senhor nessa noite, por meio do Teu Espírito Santo, faça isso dentro de nós. Que o Senhor traga revelação. Não queremos apenas o intelecto, o entendimento natural, pelo contrário, queremos o rema, a palavra revelada, porque ela gera mudança e transformação. Abra os nossos olhos para que possamos perceber aquilo que o Senhor deseja para fazer em nós e através de nós e por meio de nós como igreja. Assim te damos liberdade. Oramos repreendendo toda distração, tudo aquilo que possa impedir o mover e a ação do Teu Espírito nesse lugar. E oramos sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o título da mensagem é... Eu falei para a Andréia hoje, falei, amor, eu não entendi, na verdade. Foi ontem que o Espírito Santo me deu o título dessa mensagem. E muitas das vezes ele me dá o título e depois eu desenvolvo a palavra. E ele me deu o título de superficial ao ideal. E eu fiquei até um pouco assim, ideal, parece que ideal não é muito ideal, entendeu? Ideal, mas eu busquei no dicionário, e eu busquei os dois significados da palavra superficial e da palavra ideal. Bom, primeiro nós vamos falar do significado da palavra superficial, que significa pouco profundo, que fica na superfície, é uma dos significados. Então, uma coisa que precisa ficar claro é que não há nada de errado com superfície ou com superficialidade. De alguma maneira, esse é o caminho que eu e você traçamos. E eu costumo dizer que esse é o ponto de partida. Há uma ideia, e que eu considero lamentável, que as pessoas, muitos inclusive, pregam um evangelho para que as pessoas conquistem a superfície, para que as pessoas atinjam o ponto máximo, e esse ponto máximo é a superfície. Nós não cremos nisso, não temos base neotestamentária, nem por Jesus e nem mesmo pelos apóstolos. Na verdade, o novo nascimento que ocorre no seu espírito é o começo, é a superfície, é o início de algo acontecer na sua vida. Então, se você crê no Senhor, se você de fato tem essa convicção, essa fé em Cristo Jesus, e você já fez essa declaração de fé, e de alguma maneira você também publicamente expressou a sua fé, presta atenção nisso que eu vou falar, porque também há uma confusão nisso. Muitas pessoas, eu particularmente, tinha essa ideia. Antes de me converter ao Evangelho, eu acreditava que eu já tinha Jesus. Eu nasci já, Jesus já sabia que eu existia e tal, mas eu nunca havia feito uma oração de confissão. E Jesus, ele é tão extraordinário, tão lindo, que não tem como você nascer dele sem você fazer uma declaração, uma confissão, e acompanhado de uma confissão pública. Eu vou te explicar o que é uma confissão pública de fé. Como que ocorre uma confissão pública de fé? Batismo nas águas. Muitas pessoas confundem o que é batismo nas águas e acham que é mudar de religião. Tem gente que acha que se ela batizar, agora ela é crente evangélica. Sabe, é isso que está na mente dela como ênfase. Não é isso, queridos.
Você viu Jesus ou os discípulos batizando e falaram, agora levanta daí que você agora passou para crente. Mas você vê nos dias atuais essa conversa. O batismo nas águas é uma confissão pública de fé. O que é isso? É você declarar que você crê na obra que Jesus realizou no Calvário. O problema é que as pessoas, muitos, nem sabem o que é isso. E é por isso que quando respondem a um apelo e vão na frente, elas apenas aceitam Jesus e vão embora e agora ela fala, eu sou crente. Mas o que é aceitar Jesus, irmãos? Você consegue explicar para alguém o que é aceitar Jesus? Porque muitas igrejas fazem um apelo de vir na frente e aceitar Jesus, mas não explica para a pessoa o que é aceitar Jesus. E ela acha agora que ela era de uma religião A, passou para uma religião B. Também isso nós não vemos Jesus ensinando e nem vemos os apóstolos ensinando. O que ocorre então? Uma confissão pública de fé, uma confissão de fé, é você crer nessa obra consumada. O que é a obra consumada? A obra consumada é você crer que Jesus pagou o preço do seu pecado. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Alguém aqui já pecou? Credo. Bando de pecadores. É nós. Então, se nós pecamos, Romanos 6:23 diz que você tem que receber por aquilo que você trabalhou. Você trabalhou para o pecado, você recebe o salário que o pecado paga. E ele paga em dias muito melhor do que em muitos lugares. E o salário do pecado é a morte. Então todos nós temos que morrer, e a morte é a condenação. E aí, nós deveríamos receber essa sentença. Mas Jesus, ele é o justo. Eu vou rapidamente aqui te mostrar isso. Jesus é justo, ele não pecou. Então ele não tem dívida, ele pode pagar a sua e a minha dívida. Foi isso que ele fez, ele pegou toda a sua dívida, tudo que era, Colossenses diz que todo escrito de dívida que se encontrava contra nós, ele cravou na cruz do Calvário. Ele pagou. A dívida de ontem, de hoje e de amanhã está paga. Agora, ele recebeu o que eu e você deveríamos receber. Quando você entende isso e você agora fala, uau, então eu quero ser um seguidor de Jesus, eu quero entregar minha vida para ele, porque ele comprou a minha vida, ele pagou um preço pela minha vida, só porque ele não te obriga a você, ele pagou, mas não quer te carregar sem você querer. E quando você então declara que quer isso para a sua vida, você quer receber ele é receber o quê? Receber a dívida que você tinha totalmente paga. E você fala, então, eu quero isso para mim. Então, você precisa declarar isso. E aí você declara isso. Eu entrego, eu creio. E aí você pertence ao Senhor. Agora, acontece outra coisa extraordinária. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele é o dono. Mas aí parece ser uma coisa muito religiosa e muito difícil de ser praticada. É por isso que existe o Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem em nós fazer morada. E agora Ele vai nos conduzir. A minha vida pertence a Ele. Eu tirei o peso das minhas costas de ter que fazer tudo certo. De querer agradar todo mundo. Por quê? Porque não sou eu quem vive. Vamos lá no texto de Gálatas. Cristo vive em mim, então agora a minha vida é dele. E isso é bom demais, queridos. Isso é uma vida leve. Porque já não sou eu quem vive, então agora Ele é quem me guia, Ele é aquele que me direciona para aquilo que Ele quer que seja feito. Tem muita gente que está buscando fazer certo e errado, e eu repito isso aqui várias vezes, para que se torne realmente uma cultura local. Você não tem que preocupar com certo e errado, querido. Certo e errado preocupa quem não conhece o Evangelho. Você não vai ver Jesus pensando assim, será que isso é certo ou errado? Jesus não ficou interessado em saber se fazia certo ou errado. O único desejo de Jesus era fazer a vontade do Pai. O único desejo de Jesus é fazer a vontade de Deus, porque ela não está presa a certo e errado. Recentemente eu falei aqui, para alguns Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Para outros ele era alguém endemoniado. Para a mesma prática que ele fazia, alguns o reconheciam como Filho de Deus e outros como Filho do Diabo. Então, Jesus não estava se atentando para opiniões das pessoas. Se você quer viver uma vida livre, isso aqui já é uma chave. Eu fiz uma live essa semana falando sobre isso. Se você quiser viver uma vida de fracasso, preocupe com as opiniões dos outros. Mas se você quiser viver uma vida de sucesso, viva segundo a vontade de Deus. E quando eu falo, eu estou dando aqui
rapidamente, sinais do que é uma vida na superficialidade. É o início, o seu nascimento, nascer de novo, é o começo de uma nova jornada, de uma nova vida. E isso precisa ficar claro para nós. O que é desejo de Deus, ou o que não é o propósito de Deus, é que você pare no início. Entende? Se você procurar para muitas pessoas que vão em cultos aqui na cidade, que é bastante religiosa, uma hora dessa os prédios são cheios de pessoas buscando a Deus, a maioria estão buscando a salvação. Ou seja, elas estão buscando o que deveria ser o início. Ou elas estão buscando uma aprovação diante de Deus. E só para não escandalizar muito, mas, por favor, não busque a aprovação de Deus, porque você nunca vai ter. Deus só te aprova porque você está em Cristo, não é porque você é bom. Colossenses 3:3 diz que a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Então, Deus, ao olhar para você, Ele vê Jesus. Então, Ele não vê o que você faz. Certo e errado é você que preocupa. Não preocupe, amados, diante de Deus. Eu estou falando aqui um nível da mensagem na superficialidade. Não se preocupe com certo e errado. O seu foco está em fazer a vontade do Pai. Porque se eu procuro fazer as coisas certas para minha esposa, tem coisas que é certa para ela, mas que não é para Deus. E eu até posso ter o elogio dela, mas eu não esteja agradando o coração de Deus. Então, nem mesmo num casamento, ou até mesmo com seus filhos, você não tem que fazer o que é certo. Olha que loucura isso. Você tem que saber o que Deus quer que você faça. E nem tudo, presta atenção no que eu vou falar, e nem tudo que é de Deus é que tem que ser feito naquela hora. Entende o que eu estou falando? Porque a vontade de Deus, talvez para aquele momento, não é que seja feito isso. E por que nós temos dificuldades de fazer isso? Porque a gente tem dificuldade de viver um relacionamento com Deus, e eu pego a tradução de superficialidade, de ir mais fundo. Por isso que, lamentavelmente, muitos de nós vivemos uma vida cristã superficial, porque a vida cristã superficial, ela não precisa ir mais fundo. E ir mais fundo na vida cristã é desenvolver um relacionamento com Deus, para saber o que Deus quer que seja feito. Porque não é só fazer a vontade de Deus, é fazer o que Ele quer que seja feito. Porque tem muita vontade de Deus, mas como eu sempre falo aqui, a coisa certa, feita na hora errada, se torna um erro. É até certo, mas não é o momento certo. Se você pega uma coisa que é de Deus, mas não é o momento de fazer aquilo, vai dar problema. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? Então, para que nós possamos construir uma vida cristã ideal para vivermos, ela não deve ser construída na superfície, porque a superfície é a zona de segurança, é a zona de controle, é você que está no controle. E usando sempre uma ilustração que eu falo, é você colocar Jesus no carro e deixar ele no banco de passageiro. Você precisa entender que vida cristã superficial é vida cristã. E Deus ama tanto o que é superficial, quanto aquele que é profundo, que é ideal. O amor de Deus, ele é para todos. O amor de Deus não tem a ver com as nossas ações. Agora, o desfrute da vontade de Deus tem a ver comigo, e não com Deus. Se você quer, por exemplo, desfrutar, eu estou citando aqui exemplo de casamento, família, mas se você quer desfrutar, então, de uma família abençoada, não é só buscar a oração do pastor, não, meu filho. Alguém conhece alguém que só busca a oração do pastor? Porque às vezes ele precisa ser romântico com a esposa, às vezes a esposa precisa ficar calada. Pede oração ao pastor para você falar menos. Você já viu alguém buscar um pastor? Pastor, ora por mim que eu não aguento, eu falo demais do meu marido. Você já viu isso? Porque nós transferimos a culpa, transferimos o problema. Porque não queremos desenvolver uma vida com Deus e queremos que alguém apague o fogo que nós mesmos criamos. E isso é até sem lógica. Nós não encontramos isso, queridos. Por quê? Porque muitas das vezes nem ensinado é. Porque caminhamos numa vida comum, de domingo é dia de ir para o culto, de buscar a Deus, e vivemos só a vida, o ciclo religioso. Querido, você fica aqui 1h30, 2 horas, sua vida é lá fora, é dentro da sua casa.
E essa é a igreja que nós sonhamos. Que você seja uma expressão de Jesus na sua casa, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. No seu trabalho, onde Jesus seja visto, não por causa de uma placa ou de um prédio bonito, mas seja visto porque existem pessoas vivendo parecendo com Ele. Porque quando conversa, tem uma fala diferente, sabe? Agora, para isso acontecer, não dá para viver esse tipo de igreja sendo superficial. Ele te escolheu, como nós lemos o texto, para você e eu sermos conforme a imagem de Jesus. Ele te predestinou para parecer com Jesus. E não porque você carrega uma Bíblia, e não porque você frequenta uma igreja, mas porque você é igreja. Amém, irmãos? Você entende quando eu falo isso? Porque não é só frequentar a igreja, é viver a vida de igreja. Por muito tempo fomos ensinados que igreja é um lugar. Você nunca foi para a igreja, querido. Me mostra na Bíblia alguém que foi para a igreja. Porque não tem como ir para a igreja, porque a igreja não é um lugar. Isso aqui é igreja, para muitos parece que é até loucura. Esses dias eu falei, e aí, muitas pessoas perguntam, uai, onde é a sua igreja? Eu sei, eu entendo que pela cultura que foi construída, a mentalidade, ela está perguntando onde é o prédio, o lugar que a reunião acontece, que o culto acontece. E aí você fala, na escola. Não é estranho? É estranho porque vai em choque com o que nossa mente foi formada. E isso aqui é a igreja, irmãos. Olha aqui, nós conseguimos desfrutar da presença de Deus, de adorá-lo, na escola. Nós estamos quebrando paradigmas, que é possível viver a vida de igreja. Estão gastando fortunas e fortunas com prédios, mas você conhece algum dinheiro gasto aqui para recuperação de drogados? Qual é a igreja aí que você conhece, denominacional, que tem prédios enormes aqui, que tem um trabalho social que é repercutido numa cidade desse tamanho? E você não faz ideia do que eles arrecadam financeiramente. Mas qual é o impacto social que nós temos? Qual é o impacto social? Entende? Eu quero mais do que isso. Eu quero também um dia ter um prédio, mas eu não vou ter um prédio sem primeiro ter um impacto social na cidade. De cuidar de pessoas, de investir em crianças, de investir em coisas, sabe, de acolher a comunidade, a cidade. E pode parecer loucura eu estar te falando isso hoje, com tudo improvisado aqui, com um negócio tudo esquisito e tal, mas você vai testemunhar. Um dia você vai ouvir falar coisas grandes sobre Hebron nessa cidade, querido. E é para a glória de Deus, que o meu nome e o seu nunca apareça. Mas tem um povo esquisito, tem um povo doido, rapaz, eles andou. Eu vou aproveitar a deixa aqui, que eu estou falando sobre isso, porque nós não queremos ser superficial, mas, queridos, eu conto com você. Tem uma coisa que eu quero fazer, eu já procurei algumas pessoas. Se você é pintor, eu tenho uma missão para você. Nós queremos pintar o muro da escola na Vila Redenção, que é a escola que o meu filho, o Raniel, estuda. E quero pintar esse mês, e eu preciso de mão de obra. Pelo menos um dia de domingo aí, você tira o seu dia para ofertar, para a gente pintar o muro da escola, e vou atrás de tintas também. Nós vamos pintar o muro daquela escola, para a glória de Deus. Eu já conversei com a gestora, e eu não vou fazer sozinho, eu me recuso em qualquer lugar sozinho. Nós vamos como igreja, amém? Eu conto com a sua ajuda para isso. E nós não estamos fazendo para aparecer nada, eu conversei com a gestora só para não ter, se eu não vou ser perseguido depois, né? Porque eu estou mexendo num órgão público. Não, obrigado, me agradeceu, e eu quero cumprir com isso, e junto com você. Amém? Então, que nós possamos entender qual é o nível de vida que o Senhor quer que você e eu possamos viver. A superfície é o ponto de partida. E quem fica na superfície não se aprofunda, não cresce, porque Ele tem o controle. Eu te pergunto, quem tem o controle da sua vida? O silêncio da morte. Quem tem o controle da sua vida? Semana passada eu falei sobre a geração que tem idolatrado os sentimentos. Tudo é em nome do prazer. Faça o que está no seu coração. Faça o que você sentir no coração. Ah, se você está sentindo, então faz. Você está maluco. Eu conheço um tanto de mulher que quando fala em homem, ela faz assim, porque ela estava se sentindo apaixonada, agora é esse, entregava o coração, e o cara aproveitava e depois jogava fora. Por quê?
Porque tudo em nome do sentimento. Deu vontade de ir, vai. Essa vida passa rápido. Já viu? Isso é bonito, querido. É muito sutil, mas Jeremias diz que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E se nós sairmos entregando o nosso coração para tudo aquilo que nós queremos, nós vivemos idolatrando os nossos sentimentos. Tudo é baseado no que eu quero, tudo é baseado no que eu sinto. Eu te pergunto, porque isso aqui eu ensino para os meus filhos. Você faz o que você sente ou você faz o que precisa? Porque tem coisa que você não sente, mas precisa fazer. O que nós estávamos... sobre um passeio na Maria da Fumaça. Maria Fumaça. O trem é caro. E eu falei, gente, eu não gasto com isso de jeito nenhum, amor. Não vou, não. E ela, você não vai agora, mas eu quero ir. E você vai comigo. Aí mulher falou, os homens aqui, marido, mulher falou, a água parou. A gente só fala amém. Você é doido de falar que não vai? Nunca foi preciso. Falei, amor, eu não gastaria, não iria, mas um dia eu vou com você, porque se você gosta, eu vou estar lá. Não foi, gatinha? Mas é difícil, tem hora. Ainda mais quando você faz conta. Meu Deus. Não é com base no que eu sinto. Não tenho vontade de ir, então eu não vou. Eu casei com ela. Então, se ela fala que quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Entende isso, queridos? Não é o que você sente. Porque nós queremos ter o controle. Ficarmos nessa zona, sabe, de controle. E é lamentável que grande parte da igreja se encontra nesse nível. Eu vou falar aqui, daqui a pouco, encerrando a mensagem, sobre mais detalhes sobre isso. Superfície é ponto de partida para uma vida bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida não é uma vida sem problemas. Você só está mais forte, como eu já citei, acho que foi no curso, alguém, e aqui está o Kleber, que sabe muito também diz de personal, alguém que levanta peso, que malha, vai ter um corpo mais bem distribuído ali, sarado. Por quê? Porque levanta peso, mas se não levantar peso, você fica sedentário. Então, nós queremos o corpo sarado, mas não queremos levantar peso. Os desafios da vida vai produzir você alguém mais forte. Não olhe para um casamento bem-sucedido achando que eles são maravilhosos. É porque eles superaram grandes desafios. Vai olhar as grandes pessoas de sucesso em qualquer área da vida, porque eles não desistiram diante dos obstáculos. Mas se você é alguém que quer viver na superfície, você não quer obstáculos. Tem muita gente querendo ser livre de problemas. Eu não estou falando de uma coisa que você mesmo procura e causa, eu estou falando de circunstâncias da vida. Até os seus erros contribuem demais para o seu crescimento. Entenda isso. Como eu tenho falado, usado essa frase do livro, eu não perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Porque quando você faz uma coisa que não deu certo, é uma lição para você, é um aprendizado, e prossiga, e vai ter problema, vai. Se o Edgar mais a Wilma vão casar, quem vai iludir eles falar que não vai ter problema? Nunca, não tem como. O que vai produzir um casamento bem sucedido para eles, são os desafios que eles vão enfrentar, casados. É isso, glória a Deus por isso. Tem gente que não casou porque não quer problema, nunca vai casar. Porque é sinônimo. Mas tem coisa boa também. Tem muito desfrute. Olha aqui, os irmãos que andam próximos sabem, eu e a Andréia, tudo igual, nós somos igualzinhos. Nada a ver, irmão, nada a ver. Nada a ver. Mas é uma maravilha. É bom demais da conta, sou, bem goiano. Sabe, pelo amor de Deus, não se entregue por causa dos obstáculos. Faça dele uma ferramenta para que você seja alguém extraordinário. Não existe pessoas bem-sucedidas, não existe alguém extraordinário que não tenha enfrentado desafios. Agora, não sai enfiando a cara em lugar que você sabe que não deve enfiar. Senão vai dar problema mesmo. Tem alguém me entendendo? Sabe, queridos, Deus quer que você e eu avancemos para outro nível.
O nível que Deus deseja que eu e você venhamos chegar é o nível da manifestação da obra consumada do Calvário. Ele já fez a parte dele. E se não avançarmos, não pode haver manifestação daquilo que já temos. Entendeu? Ele já fez a parte dele. Romanos 8:32. Se ele nos deu Jesus graciosamente, quanto mais não nos dará com ele todas as coisas. Deus fez a parte dele, ele deu Jesus, não tem nada maior do que Jesus. Quando você entregou, quando você creu em Jesus, já veio com ele todas as coisas. Ah, mas por que eu não acesso? Porque nós vivemos uma vida superficial. Em alguma área, a área que você não é superficial, você atinge níveis extraordinários. Mas a área que você ainda é superficial, você não rompe, você não avança. É por isso que tem tantos crentossauros na vida da igreja. O cara é lá de 1900 e Cora Coralina. E só está nessa vida, nessa roda, e não avança. Porque ele só acostumou com a vida religiosa. Vai para a igreja, vai para casa, faz a campanha, volta para a igreja, vai para casa, faz a campanha. Meu Deus! Deus deseja que você avance, porque Ele já realizou uma obra perfeita. Deus não tem que fazer mais nada. Agora é a sua vez. Tem alguém do seu lado para você falar para ele assim, agora é a sua vez? Irmãos, eu fico maravilhado com isso. Agora é a sua vez. O Senhor já apertou o play. Vai, porque eu realizei uma obra completa. Entre nela para você desfrutar. Um casamento perfeito não é Deus que vai me dar, Ele já me deu. Entende isso? Eu preciso acessar. Porque se você tem um telefone aí de última geração, um iPhone 12 Pro Max 256, blá blá blá, aí. Se você não sabe mexer, o que adianta? O problema está com o celular? Sério? O problema está com o celular? Estou te falando, Jesus realizou uma obra completa, o problema não está nele, amado. É nós, é a nossa vez. Vai procurar saber. Eu falei recentemente sobre conhecimento. É a chave. Vai conhecer sobre casamento. Vai conhecer sobre criar filhos. Vai conhecer sobre viver uma vida cristã bem-sucedida. Sobre ser um excelente empresário. Sobre ser excelente na área que você está envolvido. Mas vai. A gente quer que Deus faz por nós aquilo que nós devemos fazer. Isso é superficial. Ele fez a parte dele. Essa é a vida ideal que todos os cristãos devem buscar viver. E o outro ponto, eu olhei no dicionário para a palavra ideal. O dicionário Google me transferiu para o Aurélio. Ele mandou a bola para o Aurélio me disse que um dos significados da palavra ideal é modelo, que se toma como modelo, ou padrão. Um outro significado é, escuta isso aqui, amados, que possui a suprema perfeição, ou perfeito. Isso é o significado da palavra ideal. Deus ama todos nós, mas Ele quer que você avance. Porque quem é superficial não pode viver tudo aquilo que Deus já disponibilizou para nós vivermos. Quem é superficial não vai avançar. Não vai crescer. Se Deus nos predestinou para sermos a imagem de Jesus, será que Deus falou assim, eu quero que vocês se pareçam com Jesus quando ele tinha 6 anos de idade? Será que a imagem e semelhança de Jesus era para nós parecermos com ele com a idade de 6 anos? Eu não sei se você sabe, mas Jesus provavelmente jogou biloquinha, pipa. Por favor, irmão, você não acredita que Jesus, com 4, 5 anos de idade, estava assim, voando igual um Buda e lendo Bíblia? Pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Você sabe que ia sair correndo com os meninos? Eu não vou falar aqui, porque não é da cultura, né, judaica, ficar sem roupa, quando a gente vê os menininhos aí, tudo peladinho na rua aí, com o narizinho escorrendo. Hoje não vê tanto, mas antigamente via demais. Senão você escandaliza mais ainda, mas você sabe que ele era assim, né? Pelo amor de Deus, né? Sabe que ele ia no banheiro, que ele comia e tal, brincava, sorria. Entendeu? Quebra esses misticismos na sua mente. Você só imagina na cruz, triste assim, morto.
Ei, nem na cruz ele está. Ele ressuscitou. Para você nem ficar lembrando dele lá. Amém? Ele era comum, como nós falamos domingo passado. É por isso que é inacreditável o Filho de Deus ser uma pessoa comum. Ele era normal, comum. Para ensinar para mim e para você que não é em cima de um púlpito, não é na capa de uma revista ou de um jornal, que é alguém melhor. É que na vida comum nós podemos expressá-lo. Nós podemos viver tal qual ele é. Irmãos, meu Deus, e ele é esse padrão, ele é essa referencial de perfeito. Mas o texto não quer que você olhe para Jesus só quando ele era menino, mas olhe para ele como um padrão, como um modelo, como uma referência do que se deve viver. Uma coisa que eu falo tanto, você quer conhecer, quer saber quem é você? Jesus, conheça Jesus e você vai saber quem é você. Você quer saber como relacionar com as pessoas? Olhe como Jesus relacionou. Você quer saber como honrar, como servir, como viver em comunidade, como ser empresário, como ser funcionário? Sei lá, olhe para Jesus, porque Ele é o modelo, porque Ele é perfeito. Ele possui a suprema perfeição, como diz a tradução de ideal. O tipo de vida de Jesus é o tipo de vida ideal para eu e você vivermos. Ele é o modelo. Como sempre falamos, quer saber de tipo de vida que Deus quer que você viva? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Conheça Jesus e você vai saber quem é você. Eu vou ler um texto para você, João 3,16. E diz assim: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece esse texto? Agora eu vou te mostrar. Um versículo desse pode gerar uma pessoa superficial, ou pode gerar uma pessoa para viver uma vida cristã ideal. O texto fala sobre amor, porque Deus amou o mundo. Você sabe o que isso significa? Deus amou não pessoas boas, não pessoas que fazem coisas certas e erradas. Deus não classificou pessoas, quem faz isso é a religião. Ela coloca uns maiores, uns menores. Jesus não. Jesus amou o mundo. Jesus amou aqueles que não merecem. Jesus amou aqueles que eram rejeitados, reprovados. Jesus amou esses. De tal maneira, o que é isso de tal maneira? Não tem tradução. Os teólogos não conseguiram encontrar uma palavra, porque não há como mensurar. Então, é só de tal maneira. Pensa comigo agora. Pessoas que não merecem, mas que Ele amou de tal maneira. Ele me amou de tal maneira. Ele te amou de tal maneira que Ele fez o que provavelmente ninguém faria. Ele deu o seu único filho para quem não merece nada. Ele entregou o seu único filho para quem não merece nada. Esse é o amor dele. E Ele deu para mim e para você. E se você e eu crermos, como diz o texto, nós vamos viver a vida eterna. Não porque somos bons, não porque fazemos certo ou errado, mas porque cremos. E quando você crê, algo acontece dentro de você. Não é porque um pastor falou do que pode e não pode, mas é porque você entende que você é tão amado. E quanto mais você passa a se relacionar com Ele, mais você entende o quanto Ele te ama. E como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, que o amor de Deus nos constrange. E a palavra constrange no grego, no original, é envolver-se de tal maneira que você não quer sair dali. Esse é o significado. O amor de Deus nos constrange, nos envolve de tal maneira. Recentemente eu andei falando, o que marcou minha vida na Hebron, há 17, 18 anos atrás, quando eu nasci na Hebron, em Goiânia. O que marcou para mim foi essa experiência com esse amor.
A minha irmã, que era minha líder de célula, nunca falou para mim do que eu posso, o que não posso, porque estava indo na igreja dela. Muito pelo contrário, eu ia e ficava maravilhado, porque eles não me chamavam para passar vergonha lá na frente, eles não impunham nada sobre a minha vida, me acolheram, me abraçaram, e não falaram, agora você não pode ir lá escutar o Cristiano Araújo, porque eu ia muito escutar o Cristiano Araújo, num bar vizinho do meu prédio, onde eu morava, e eu ia para lá, e minha irmã nunca falou para mim, você decide, ou você fica na igreja ou fica lá no boteco. Ela nunca falou isso para mim, por mais que era minha irmã, tinha até essa liberdade, mas ela não falou. Pelo contrário, me amou. Me serviu quando eu fui para a Pecuária de Goiânia, para falar de Jesus para meu primo, eu amanheci dentro de uma boate da Bel Volks, dançando em cima dos carros. Quando eu cheguei em casa, minha irmã não falou assim, bonito, seu crentinho miserável. Ela não fez isso. Ela falou, se o Senhor continua te amando, Ele te perdoa. E eu ia para o meu quarto e chorava, não é possível que Ele me ama ainda. E ela falou, Ele te ama, Ele quer cuidar de você, Ele quer que você experimenta mais desse amor. Eu falei, meu Deus do céu, isso foi conquistando meu coração e até hoje isso me conquista. O que segura não é um pode, não pode. O que segura não é uma placa de uma igreja. O que segura não é um pastor, querido. O que segura é a experiência que você tem com Ele, com o amor dEle. É isso que nos marca. O meu desejo é que as pessoas experimentem esse amor, não de legalismo, não de uma obrigação, mas que elas sejam tão conquistadas que elas não queiram fazer outra coisa, a não ser a vontade de Deus. Porque quando você ama, como a minha esposa estava ali, você não faz, eu não vou andar numa Maria Fumaça. Não é porque só uma questão de dinheiro, mas é porque eu a amo. Se ela está feliz, eu estou feliz. Em novembro faz 15 anos que eu prometi isso para ela. Eu vou lutar todos os dias da minha vida para fazer de você uma mulher feliz. E se ela está feliz, vamos lá. Vamos para cima. Por que eu faço isso? Porque sou obrigado? Não. É porque eu a amo. Eu tenho um compromisso com ela porque eu a amo. Você entende isso? A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você primeiro entende o quanto Ele te ama, você vai amá-lo. Não queira tentar amar o Senhor sem primeiro entender o quanto Ele te ama. Posso ouvir um amém? Isso é muito bom. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos aprofundar nessa mensagem? Vamos amar as pessoas? Se Deus amou o mundo e nós somos tal qual Ele é, por que nós não amamos? Por que temos dificuldades de amar o próximo? Por que temos dificuldade de amar pessoas que erram conosco? Por que temos dificuldade? Será que o amor dele, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo? Eu quero caminhar para esse nível, de ser amado, mas partir desse ponto, para que agora eu também venha amar. Você consegue amar o próximo? Você quer isso? Amém? Você quer amar com esse amor? Que nós possamos amar a quem não merece, que possamos ser uma expressão dele. Qual que é a maior expressão dele? Deus amou o mundo que deu. Ele deu o melhor. Que nós possamos dar o nosso melhor. Eu falo muito para os meninos. Principalmente porque criança gosta de competir. E eu falo, conversando com o Rafael também, falando sobre isso. Você tem que falar para o seu filho o seguinte, dá o seu melhor. Dá o seu melhor. E eu falo aqui para você hoje, dá o seu melhor. Dá o seu melhor para sua família. Dá o seu melhor para sua esposa. Dá o seu melhor para o seu marido. Dá o seu melhor no trabalho que você está envolvido. Na profissão que você está envolvido. Dá o seu melhor, querido. Esquece os resultados. Tem alguém me entendendo aqui? Esqueça os resultados. Apenas dê o seu melhor naquilo que você estiver envolvido. Por quê? Porque dar tem a ver com a natureza de Deus. Porque Deus deu. E nós temos dificuldades, porque pensamos demais em nós. Uma geração muito egocêntrica, muito egoísta. Onde eu falei aqui que nós somos escravos dos prazeres, muitas das vezes. Que nós possamos aprender com Ele, que deu o seu melhor. Ele deu Jesus. Que nós possamos dar o nosso melhor, amém?
Quando é que nós damos o nosso melhor? Quando nós cremos. Se de fato nós cremos, nós damos o nosso melhor. Dar o melhor é um sinônimo da sua fé cristã. Pensar no outro e não somente em si é uma característica da natureza de Cristo. Se você foi predestinado para ser conforme a imagem e semelhança dele, essa é uma característica que você possui. Que nós possamos ter esse mesmo coração. Amém? Amém, irmãos? Como você sabe que o que a Hebron prega é o ideal? Isso aqui eu escrevi com um teclado meu estragado. Mas eu ainda consegui escrever. Porque você está inserido nessa obra. Você está inserido nessa igreja local. Você precisa saber se essa igreja local vai gerar você uma pessoa superficial ou uma pessoa que vai viver uma vida cristã segundo a vontade de Deus, que é com maturidade, que é o ideal. E agora tudo que eu vou falar aqui, eu não vou falar nenhuma coisa nova. O superficial tem fé. Eu vou encerrar aqui. Qual que é o ideal? Presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que é errado, pelo amor de Deus, tá bom? Não é errado. O superficial tem fé, mas o ideal é viver pela fé. Quem pegou? Amém? Superficial tem fé, mas o ideal é viver por meio da fé. Ter fé é uma coisa, viver por meio dela é outra coisa. Nós queremos só falar que ter fé, porque viver por meio da fé envolve a minha atitude, a minha prática com o próximo, a minha atitude para com Deus. Então não é só ter fé, é viver por meio da fé. Outra coisa, o superficial vive na multidão, ele está ali com todo mundo, mas o ideal é ser discípulo. O superficial experimenta da multiplicação dos pães. O ideal é você e eu andarmos sobre as águas. Amém? Não vou, eu já estou encerrando. O superficial só pensa em consumir. O ideal é produzir. O superficial, ele busca a Deus pensando em si. O ideal é buscar a Deus pensando em nós. Você está aqui pensando em quem? Somente em si? Ou você está pensando em nós, em sua casa, em sua família? O superficial vai para a igreja, mas o ideal é ser igreja. O superficial é teknon. A palavra teknon, ela é encontrada no Novo Testamento, eu já ministrei isso aqui há algum tempo, mas a palavra teknon é uma palavra grega para filhos imaturos. O superficial é teknon. Ele só nasce. Mas o ideal é ser huios. E huios no grego, tradução original é filhos maduro. Crianças não podem desfrutar da herança se elas não amadurecerem, se elas não se tornarem maduras. Não é só se tornar adulto, não. Como eu sempre explico aqui, meu filho tem 6 anos, o Raniel. Se eu morrer hoje, ele é o herdeiro. E ele vai poder desfrutar de toda a herança que a gente vai deixar para ele, que são incontáveis. Uma delas, por exemplo, é o nosso carro. E ele vai poder dirigir aquele carrão. Tô de cachorrinho. E os cachorros, mas nada com nem cuidar dos cachorros. Ele não vai poder desfrutar. E ele é meu filho, o que é meu é dele. Mas se ele é teknon, um filho imaturo, mesmo sendo dono de tudo, Gálatas 4, versículo 1. Se o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, posto ele ser senhor de tudo. Então ele não se difere de um escravo, porque ele não pode desfrutar. E se ele atingir 18 anos? Sim, mas se ele não tem habilitação, como é que vai dirigir? Então não é só tempo. Maturidade não é só tempo. Maturidade é preparo, é mudança de mentalidade. Deus nos fez filhos
herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, te deu e me deu uma Bíblia, que é definida como Velho Testamento e Novo Testamento, que é a herança que Ele disponibilizou para nós. E nós só não desfrutamos dessa herança, porque somos superficiais, somos tecnó. Sabe quando você e eu vamos desfrutar? Quando caminharmos para sermos uios, filhos maduros. Para ser uios não tem a ver com Deus, tem tudo a ver com você. Deus não pode ler por você. Deus não pode orar por você. Deus não pode te obrigar a ter um relacionamento com Ele. Não é só questão de ir para um lugar, é questão de viver uma fé. Tem alguém me entendendo? O superficial quer a bênção. O ideal é ser abençoador. O superficial busca a bênção. O ideal é buscar abençoar. Amém? Que o Senhor nessa noite, através do Espírito Santo, enche o seu coração de fé, para que você possa cavar mais fundo a partir dessa noite. Porque tem coisas que nem você imagina agora, que já estão preparadas para você, que você só vai descobrir quando você começar a cavar mais fundo. Se na época que eu ia lá ver o Cristiano Araújo cantar no barzinho no Cactus, o Elton lembra, Pinguço da época, ia comigo algumas vezes. Se naquela época fala para mim e para ele, que um dia nós estaríamos aqui hoje vivendo o que nós estamos vivendo, certamente nós iríamos rir muito de tirar a onda, falar que ficou louco, fizeram uma lavagem cerebral. Porque eu sei o que eu vivi lá, há 18 anos atrás. E eu não imaginava, nunca que tudo isso que aconteceu na minha vida pudesse acontecer de tão extraordinário que o Senhor tem feito. Eu estou liberando a palavra sobre a sua vida. Você não faz ideia do que já está preparado para você. E se você buscar, meu amado, você não faz ideia do testemunho que você vai dar daqui a um tempo. Porque você vai viver as surpresas de Deus, amém? As surpresas de Deus. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, eu lembro um dia, dedilha para mim para ficar mais emocionante, por favor. Eu lembro de um dia, eu estava na garagem do Gilberto, minha mãe sabe, o El também sabe, que esposa da Cleide, minha prima. Eu lembro que eu olhei para um carro que estava lá para vender, e eu lembrei agora, na verdade, né, eu nem lembrava não. Mas eu lembro que quando eu me converti, eu tinha um carro, eu tinha uma moto, tinha um emprego bom, e naquele dia eu estava numa vida muito miserável, depois de convertido. E o Senhor tinha falado no culto, num dos cultos, com o Rafaelzinho pregando, o pastor Rafael, que está em Fort Myers, nos Estados Unidos, e ele, na época, era pastor da Andréia, da rede de adolescentes na Hebron, em Goiânia, e aí ele ministrou algo, e o Espírito Santo falou comigo, no momento de oferta, e o Espírito Santo falou comigo assim, ó, o que você ganhou, foi você que teve, e você tem muita coisa. Na época, minha mãe lembra, eu já dei roupa para os outros sem nunca ter usado. Mas agora é o seguinte, agora não vai ser você mais que vai conquistar com o seu braço, eu vou te dar através de você. E eu me empolguei. Você empolga, né? Cara, glória a Deus, que maravilha. Mas aí quando eu estava na garagem do Gilberto, eu estava numa pindaíba feia, e eu vi aquele carro ali, e o Senhor me lembrou disso. Falou, olha, tá vendo isso aqui? Pode perguntar para ele o preço. Que um dia vai ser eu que vou te dar. Não era um carrão não, era um Celtinha vermelho, 4 portas, irmãos. Só assim para você ficar tranquilo, não pensa na Ferrari. Celtinha vermelho, 4 portas. Falei, uau, achei tão bonito. Isso há uns 15 anos atrás. E aí, eu saí de lá feliz. E eu lembro que no meu capacete, eu estava de moto, eu falei assim, Senhor,
Eu vou testemunhar para o Senhor. Eu vou testemunhar, porque eu nunca vou esquecer desse dia. Você vê, tem 15 anos, eu lembrei agora. E eu acredito. Eu lembrei agora por quê? Assim, porque na verdade, eu não tenho um Celtinha 4 portas. Tem um Paliozinho ali. Paliozinho assim, não é, pra mim não é Paliozinho. Pra mim é um carrão. É o meu, né? O melhor de todos é o meu. Muito melhor que a Lamborghini daqueles caras que eu vejo. Que é deles, não é meu. Mas assim, irmãos, hoje isso pra mim assim não tem relevância. Vou comprar um carro novo esse ano, irmãos. Não está pronto, nós vamos comprar, né, amor? Eu vou comprar um carro mais novo do que um Celtinha desse 4 portas. Eu vou comprar, irmãos. Você vai ver, em final do ano, talvez nem aqui, hein? Vai que, talvez nem aqui, nessa escola. Vai que nós vai estar no nosso prédio. Amém. Ou pelo menos no lugar onde vai ser o nosso prédio. Eu nem preocupo com isso, irmãos. Mas assim, é uma convicção que eu vivo. Hoje a gente tem uma empresa, um trabalho onde nós trabalhamos, que vale muito mais do que um carro. Muito mais do que um carro. Se eu vender a empresa lá, se nós vender o pet shop e for trabalhar de carteira assinada, dá para comprar com certeza uns 2 carros desses. Irmãos, a surpresa de Deus não é o que Ele vai te dar. A surpresa de Deus é o que Ele vai superar. Entende? Eu não liga só a questões materiais, não. Porque uma coisa que sempre eu busquei viver e um desejo que eu tenho é não parar de conhecer Jesus. Como nós cantamos aqui, eu quero conhecer Jesus. Amanhã eu quero conhecer Jesus. Depois de amanhã eu quero conhecer Jesus. Eu quero cavar mais fundo, irmãos. Ah, mas porque você é pastor. Não, irmão, não é porque eu sou pastor, não. Se não for mais pastor, não importa, eu quero conhecer Jesus. Ele é a minha vida. Que o Senhor enche o seu coração de fé e conquiste o seu coração de tal maneira que você queira sempre cavar mais fundo, buscar mais dele. Ai, se não ganhar dinheiro, e se não ganhar isso, e se não casar, deixa isso pra lá. Para de pensar no resultado. Só deu o seu melhor para ele. Deus me deu a melhor esposa. Nunca, só ela para me aguentar. Acho que ninguém nessa terra aguentaria mais. Ore pela irmã. Eu não orava, irmãos. Desde que eu me converti, eu não orava pedindo a Andréia, não. Eu orava, já orei muito pela minha esposa, sem saber que ela ia ser minha esposa. Mas Deus quis surpreendê-la. E Ele me surpreendeu. Eu tenho filhos, eu tenho os irmãos. Irmãos, toda vez que eu olho para os irmãos, eu sou constrangido. Eu estou aqui para ser consumido. Cleomar, Renata, desde que nós começamos tudo na casa de vocês, meus amados. Que no dia da minha ordenação você estava lá e vocês acreditaram. E eles falaram, você vai ser... A mensagem que foi lá na minha ordenação é ser uma semente que Deus trouxe para Itaberaí e que escolheu morrer para que nós pudéssemos nascer. Eu morreria só para restaurar o casamento de vocês, que no dia da primeira célula vocês estavam se separando. E a história de vocês foi mudada. E tem uma loirinha correndo para lá e para cá aqui hoje. Vocês são referência. Entende, irmãos? Vamos cavar mais fundo, irmãos. Essa igreja é a resposta de oração de pessoas que eu nem sei quem são. Você é a resposta de oração. Tem pessoas aí para experimentar disso. Vamos nos manifestar, né? Vamos nos revelar. Vamos revelar Jesus, irmãos. Que as pessoas não nos vejam religiosos de denominação A ou B, que elas vejam Jesus. Vamos ficar em pé nessa noite. Alguém, por favor, distribua. Não sei como é que está organizada, o Marcos, mas a Lília, meus amados, casal mais incrível que eu conheço. Pega suas
o seu cálice, o seu pão. Ai, pastor, quem que pode cear? Amado, você crê em Jesus todo o seu coração? Vamos participar dessa mesa como família nessa noite. Pega o seu pão, o seu cálice e feche os seus olhos enquanto os meninos vão estar cantando aqui para a gente poder fazer a oração para encerrarmos. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Aleluia. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Aleluia. Sem ti Não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado. Aleluia. para ser o que queres de mim. Aleluia. Tua presença. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença É o meu maior valor. Aleluia. é o meu maior valor. Vamos cantar juntos, igreja. Atrai o meu coração. Diga pra ele nessa noite, vamos lá. Declare. Atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Mais uma vez, vamos lá. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Que eu possa te tocar. Conquiste o nosso coração. Espírito Santo, fale conosco agora. Traz a memória. Traz a memória. Experiências que vivemos. Traz a memória. Coisas que o Senhor falou conosco que nós deixamos para trás. Traz a memória agora. Que ao olharmos para esse pão, que ao olharmos para este cálice, possamos ver o amor que é imensurável, que é de tal maneira que não mediu esforços para nos alcançar. Nos faz olharmos para esse pão e para esse cálice e vermos o Senhor na cruz do Calvário se entregando por homens e mulheres que não mereciam, mas que o Senhor escolheu amar de tal maneira. Conquiste o nosso coração, para que não venhamos viver uma vida segundo os nossos sentimentos apenas. Não, conquiste o nosso coração, para que seja feita a tua vontade em nós e a partir de nós. Senhor, o pão representa o teu corpo que foi moído no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor naquela cruz do Calvário. E sobre as suas pisaduras, o Senhor se tornou enfermo para que pudéssemos ser sarados. Eu quero declarar, Senhor, nessa noite, um ato profético, sintomas no corpo, nas emoções, que a partir dessa noite, ao comer desse pão, os meus irmãos estão comendo cura para o seu corpo e para a sua alma, e ela vai se manifestar no seu corpo. Nós bebemos do cálice que representa o teu sangue, o sangue puro
perfeito, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. Nós nos apropriamos do teu sacrifício e dizemos: pertencemos a ti e queremos ir mais fundo. O Senhor não se entregou naquela cruz para que pudéssemos viver uma vida na superficialidade. Não, o Senhor se entregou para que pudéssemos revelar o Senhor. O Senhor diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos uios, dos filhos de Deus. E eu digo que a ardente expectativa, há uma ardente expectativa em homens e mulheres nessa cidade, pela manifestação, ó Deus, de cada um de nós aqui. Nós dizemos: somos uios, vamos nos revelar como homens e mulheres de Deus, que expressam o Senhor em cada lugar que entrarmos e estivermos. Ao começar da nossa casa, da nossa família, participamos dessa mesa, junto com o Senhor, comemos e bebemos diante dessa certeza, para a glória do teu nome, sempre para a glória de Jesus, sempre para que o teu nome seja exaltado, sempre para que o Cordeiro receba toda a glória pelo teu sacrifício. Coma e beba, queridos, para a glória de Jesus. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Vamos cantar junto esse refrão, igreja. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Mais uma vez, atrai o meu coração. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu posso te tocar. Que a paz e o amor e a graça e a sabedoria do Senhor, por intermédio do Espírito Santo, possa conduzir você durante essa semana. Que você possa experimentar de todo cuidado, de toda provisão e de toda proteção da parte de Deus. Que a sua vida possa continuar sendo uma expressão de Cristo nessa geração. Eu declaro sua vida, sua casa, sua família, vocês sendo guardados pelo Senhor. Que Ele te leve aonde Ele já estabeleceu para você como propósito. Que as suas dificuldades, limitações possam ser aperfeiçoadas em Cristo Jesus, para que você a cada dia se torne uma pessoa melhor, para que a cada dia você seja bem sucedido nos seus negócios, na sua casa, na onde você colocar as suas mãos. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, para a glória dEle. Que Jesus seja glorificado pela maneira como você vive a sua vida na sua casa, com a sua família. Que o seu coração seja cheio da presença dEle. Que a fome e a sede por Ele possa ser cada vez mais constante. Que você não viva preocupado com apenas as opiniões das pessoas. Que você busque fazer a vontade de Deus todos os dias da sua vida. Que a sua semana seja extraordinária para a glória de Deus. Se você crê nisso, por favor, diga um amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, querido? Aleluia! Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Domingo que vem estamos juntos para a glória de Deus, queridos.
Então, tamo junto. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Que eu posso te tocar.